Abra a tua Bíblia, Gênesis capítulo 21, no versículo 10. Para esse tema, o Senhor me disse algo. Toda filha merece descanso. Diga, toda filha merece descanso. Diga, toda herdeira merece recompensa. Diga, toda serva merece ser servida. Uau! Você entendeu isso aqui? O Senhor está dizendo para mim e para você: toda filha merece descanso, toda herdeira merece recompensa e toda serva merece ser servida. Sabe qual é o nosso problema? É que as marcas do passado nos acompanham e nós nem sabemos quem nós somos. É por isso que nós não temos identidade, porque nós somos definidas pelas marcas. Mas o Senhor te trouxe para dizer para você que a rejeição ela não vai parar o propósito que Ele desenhou na sua vida. E aqui nesse primeiro capítulo eu quero trazer 3 verdades para você. Diga 3 verdades. O que nos faz então não nos sentirmos filha? Diga a rejeição. A rejeição nos impede de sentirmos filhas. Eu quero que você leia comigo isso aqui. Porque assim aconteceu com Ismael. Aqui 21, no versículo 9 vai dizer: Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão e estava zombando então de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora. Diga, mande embora. Ela está dizendo: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também, diga, mas também, por meio do filho da escrava, farei uma grande nação, porque ele é o seu descendente. A primeira realidade que nós precisamos entender, que a rejeição não pode parar um propósito de Deus. Um erro humano não pode parar um propósito de Deus. Talvez você vai ser como Ismael, rejeitado por Sara a dizer: mande eles embora, porque eles não vão ser herdeiro com meu filho. Mas o Senhor aparece dizendo: não se preocupe com a direção, faça. Assim como ele será um herdeiro, Ismael também será. A primeira realidade que nós temos que entender: Ismael, filho rejeitado, mandado embora com a sua mãe para o deserto, mesmo rejeitado pelos homens, Deus ouviu o choro daquele menino. O que nós precisamos entender aqui nessa noite na Conferência Filhas: não importa quantas marcas da rejeição que eu e você carregamos, o que importa é que Deus sempre segurou nossa mão quando a porta fechou para mim e para você. Deus sempre segurou as nossas estruturas quando alguém virou as costas para nós. Porque a Bíblia vai dizer que pode uma mãe esquecer de um filho, mas o Senhor não esquece dos teus. O Senhor não abandona os teus. Talvez a tua história é como a minha: nunca tive mãe por mim, pai por mim, e hoje pela graça do Senhor estou reescrevendo uma história de família através do perdão. O Senhor olha para você e diz: pode o homem te rejeitar, mas eu vou te aprovar. Você precisa entender que há uma validação do Senhor para a sua vida quando você tem uma verdadeira identidade. Está fazendo sentido para alguém aqui? E é muito engraçado quando eu entendo isso, que o Senhor ouviu o choro do menino. Um pouquinho mais adiante, escute isso aqui. Aqui no versículo 14, vai dizer assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as suas costas de Agar, deu-lhe o menino então e despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Mas quando acabou a água que havia no odre, Agar, aquela mãe, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se à frente, à distância de um tiro de arco, porque aquela mãe dizia: assim não verei o menino morrer. E sentado-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo. Diga, não tenha medo.
Quando o pai do seu filho rejeitar, quando as portas se fecharem para você, quando as pessoas não te enxergarem como você gostaria, Deus está dizendo: Agar, não saiu do meu controle, não tenha medo. Filho da desobediência, não tenha medo, porque até aquele que é rejeitado, até aquele que aos olhos do homem é um erro, para mim tem um propósito. Ele está dizendo: não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí aonde ele está. Ele não estava num lugar favorável, ele não estava numa cadeira confortável, ele estava no meio do deserto sem água. O que Deus está dizendo para mim e para você é o seguinte: não importa a estação que nós estamos vivendo, se é a estação de seca, eu vou ao encontro de você e eu tenho prazer para enxergar até a tua dor. E eu vou escutar o choro da menina, eu vou escutar o clamor da menina. Tem alguém comigo, pelo amor de Deus? Cutuca alguém e fala assim: olha, Deus escuta o clamor de uma mãe. Isso é muito incrível, porque ele continua então dizendo: e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino onde ele está. Então ele vai dizer: ponha-se de pé. Ponha-se de pé no meio do deserto. Ponha-se de pé no meio da dificuldade. Levante o menino, segure ele pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Pelo amor de Jesus, olha para essa mulher e diga para ela: no meio da rejeição, Deus te fará prosperar. Diga para alguém, pelo amor de Deus, diga: no meio da dificuldade, Deus escuta o teu clamor e te fará prosperar. Você não está entendendo? O Senhor está falando com alguém nessa noite. É no meio da rejeição que te farei uma aprovada. É no meio da dificuldade que te farei uma mulher validada. Ele olha então e fala: ô mãe, põe o menino de pé. Sabe o que Deus está dizendo primeiro a você? Mãe, não fica chorando não, toma uma atitude, põe o menino de pé e começa a clamar, começa a orar, levanta o menino, levanta o teu ventre, levanta as dificuldades, coloca diante do Senhor no meio do deserto, porque eu farei disso um grande testemunho, um grande povo. Isso é muito lindo que o Senhor pode fazer por mim e por você. Então no versículo 19, então Deus lhe abriu os olhos. Ai meu Deus do céu, diga: abriu os olhos. Deus vai abrir os olhos de quem está enganado. Deus vai abrir os olhos de quem está carregando as marcas da rejeição e não consegue ver saída. Deus vai abrir os olhos dos filhos que estão enganados no mundo. Deus vai abrir os olhos de alguém que te esqueceu para dizer para você: pode ter te rejeitado, mas vai ter que ver eu te aprovando. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Olha a provisão que vai chegar no meio do deserto. E aí então ela foi até o poço, encheu o odre de água e deu-lhe o que de beber para aquele menino. Deus estava com o menino. Você está entendendo isso aqui? Rejeitado por Sara, dizer: manda embora, porque ele não vai participar do banquete, não vai participar da herança. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém pode tomar decisão por você, ninguém pode falar se você vai ou não vai sentar da mesa, ninguém pode determinar o teu futuro, o teu presente, ninguém pode decretar falência na tua vida, ninguém vai dizer que você não vai ser uma aprovada, ninguém vai mudar a ação de Deus na tua vida. Sara não tinha autoridade sobre a vida de Ismael, ela não poderia determinar. Eu vim dizer para alguém: os teus pais, mesmo rejeitando você, não determina o teu futuro, porque pode a mãe esquecer. Deus te encontrou no ventre quando nem era semente, Ele te planejou quando nem era desejada, Ele te chamou à vida quando nem tinha até motivos para viver. Nós não podemos determinar decretos de falência na vida de ninguém, porque quem determina é Deus. E essa é a verdade aqui então. Vai falar no versículo 20, Deus estava com aquele menino. Então o menino cresceu, morou no deserto. Deserto não era mais dificuldade para ele. Morou no deserto.
Deus te leva no deserto para te fazer prosperar. E Ele te ensina que nem no deserto vai arrancar a tua alegria, nem o deserto vai arrancar o teu propósito. A Bíblia fala que ele morou no deserto, então se tornou um flecheiro. Ele morava no deserto de Pará, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Talvez as atitudes dele não foi a melhor, porque cada um de nós temos que ter a convicção de que Deus nos dá uma oportunidade. Mesmo assim, sabendo que nós erramos, Ele nos dá uma oportunidade. Sabe o que Deus te trouxe aqui? Para dizer para você, aquilo que parecia impossível vai se tornar uma realidade. Mas eu quero saber o que você vai fazer com isso a partir de agora. Como você vai guiar a sua vida, como você vai levar as atitudes a partir de agora. Está fazendo sentido para alguém, gente? Então nós temos que entender que a dor da rejeição, ela se alastra na mente. E se toda dor começa na mente, é na mente que você precisa de cura. O Senhor vai começar a falar com você através desse livro, através da palavra, através de convicções e revelações da sua identidade. Que o lugar que você precisa de cura não é os seus pais voltando e te pedindo perdão, isso é bom. Mas o lugar que você precisa de cura está na tua mente, porque a tua mente vai guiar as tuas atitudes, a tua mente vai guiar as suas direções. É por isso que você veio 3 dias da conferência para mudar a tua mente. Romanos 12:2 vai dizer, renove a tua mente para que então você possa experimentar a boa, a perfeita e agradável. Tem muita gente que não vive a boa, perfeita e agradável, porque não está entendendo que o problema não está externo, está na mente, está no coração. Quando na sua mente você é renovada, tudo que desce para o coração será saudável. É por isso que eu vim profetizar, levanta a tua mão em nome do Senhor Jesus. Eu vim profetizar que a tua mente não é cativa, não é escrava do inferno, não é escrava de palavras que foram lançadas na sua adolescência, na sua fase de criança. Não é a rejeição que vai parar você, porque o céu te chama para viver uma realidade diferente. O Senhor te chama para que a tua mente não seja cativa a vozes humanas, mas Ele vai começar a ressignificar a sua identidade, porque Ele não te chamou para ficar escravo, Ele te chamou para ser livre. Diga comigo, eu sou livre. Eu não sou livre só de corpo, eu sou livre na minha mente. Ser livre na mente é a maior beleza que possa existir para mim e para você. Quem é livre na mente, ninguém pode parar. Quem é livre na mente, ninguém pode bloquear. Meu maior problema foi a rejeição a vida inteira. E pasme você, no ministério o que eu mais recebo é rejeição. Porque o tempo inteiro tentam me definir. Muito arrumada, anda com muito brilho, fala muito alto, tem muita maquiagem, é muito isso, é muito aquilo. Mas uma vez que eu decidi de que a minha mente não vai alimentar de palavras de homens, mas uma vez que eu tive a validação, o selo da aprovação, eu não sou mais escrava do que podem dizer ao meu respeito. Eu não vou mais me moldar a atitude que o homem diz para mim. Eu não serei uma caixa moldada. Eu serei a voz que Deus está clamando no meio do deserto. Serei eu do meu jeito, serei eu na minha atitude, serei eu. Só é enganada e se molda quem não tem identidade, porque a rejeição quer te parar. Mas quem tem identidade pode falar o que for a seu respeito, você vai bater o pé e vai dizer assim, você não pode me definir. Esses dias na minha igreja, uma abençoada chegou lá e sentou um dos nossos cultos. Hoje nossos cultos são bem grandes, o Senhor que faz isso, né? A gente recebe em torno de 2.000 pessoas um domingo passando. E uma abençoada sentou do lado de uma outra abençoada. E a outra abençoada, minha ovelha, estava do lado. Tenha pessoas leais do teu lado. Que o Senhor coloca pessoas leais do seu lado. E essa abençoada disse assim, essa aí que é essa pastorinha famosinha da rede social? Ela que é a pastorinha aqui de Cuiabá? Ela que é a pastorinha que todo mundo fala? Nossa, eu esperava muito mais. Achei nada. Eu esperava muito mais. Só que essa mulher, que é uma das minhas ovelhas, olhou para mim e disse assim, pastor, eu fiquei muito incomodada. Eu precisava dizer isso para você. Não sei, eu precisava dizer. E eu falei, fala minha filha, conte para mim. E quando ela veio falar isso para mim, o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido e disse assim, bom trabalho,
Porque quem é exaltado não é você, tem que ser o nome do Senhor dos Exércitos. Se ela viu em você que não foi bom demais, que foi muito pouco, de que você não ofereceu quase nada, que ela esperava mais, significa que não é você que está aparecendo, não é você que está sendo exaltada, mas é o meu nome que será glorificado, porque você é falha, mas entenda uma coisa, minha filha Bianca, se eu te chamei, você não será mais escrava, e o inferno não vai parar você na rejeição. Naquele momento eu disse assim: minha linda, fica tranquila, porque o Senhor me chama para ser voz no meio do deserto. E hoje em dia eu não me enquadro mais no que querem ao meu respeito. Eu não tenho nada para oferecer. Tomara que ela ache no Senhor aquilo que ela busca, porque eu vou frustrar ela. Que bom que ela veio aqui e não encontrou nada, porque de fato eu sou humana. Vá lá, dê um abraço a ela e diga que você encontre o amor de Deus que preencha toda a sua alma. Tomara que você não apareça nada, para que o Senhor seja glorificado na tua vida. Só que a rejeição, ela vai bater na minha porta e bate todos os dias para poder parar o propósito que Deus colocou na minha vida. Mas eu tomei uma atitude. Falei: Senhor, a rejeição não vai me parar, como por 22 anos que eu fui para o vício. Agora eu sou viciada pela presença do Espírito Santo. Eu não sou mais enquadrada, eu não sou mais um jeitinho que querem me colocar. O tempo inteiro querem fazer de mim um molde, mas não sou mais molde. Hoje eu sou direcionada pela presença do Espírito Santo. É por isso que Deus te chamou aqui, porque Ele está dizendo para você: rejeitada e desacreditada aos olhos do homem, mas se tem autoridade e identidade, vão ter que ver que é impossível não ver que é o Senhor na tua vida. Terão que ver os frutos que você dá, porque quem no passado me rejeitou, quem olhava para mim na minha cidade, uma viciada, uma mulher perdida, uma mulher do mundo, agora tem que ver a conferência com 10 mil pessoas, 20 mil chegará em nome de Jesus. Terão que ver os frutos do Senhor através da minha vida. Eu vim profetizar: os frutos que você dará será muito maior que você. Vira para alguém e declara isso, fala assim: os frutos que você dará será muito maior que você. Diga: será maior que a sua história. Diga: será maior que a sua história. Será maior que a sua dor. Os frutos que você dará será maior. Diga, maior. Os frutos que você dará por permanecer e não dar ouvidos para a rejeição será muito maior na sua casa. Mas o segundo ponto que o Senhor me entregou, isso aqui é algo muito lindo. Oh, meu Deus. Diga comigo: a mentira. Vamos ler junto, diga aí. A mentira. Uau. Sabe o que te impede de você enxergar que você é filha e herdeira? Essa crença de não merecimento. Por quê? Mas eu não mereço. Eu não tive uma família estruturada. Eu não mereço. Eu não sou casada. Eu não mereço. Eu não tenho uma história para contar. Eu não mereço. Nada dá certo na minha vida. E você baseia toda a sua história em cima das suas dores. Não é porque você não está frutificando hoje que Deus não está te vendo como herdeira. Porque João capítulo 15 vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Aquele que está em mim, eu estou nele. Haverá um momento da poda, mas a poda que eu tenho para você, ela tem um significado, ela tem um destino. É para que você dê mais frutos ainda. Toda poda de Deus não é rejeição. Diga: toda poda de Deus não é rejeição, é lapidação. Tem gente chorando porque Deus está podando, e Deus está dizendo assim: aproveita a minha poda que está te lapidando, porque existe muito mais frutos que eu sei que você pode dar. Só que infelizmente isso aqui é uma verdade, é mentira de que nós somos merecedoras, porque olhamos o passado e nos comparamos o tempo inteiro com uma irmã que é casada, uma irmã que tem família, uma irmã que os filhos são ótimos, uma irmã, e todos nós temos uma dor latente no nosso coração. O inferno diz para você: você não é merecedora, vai ser hipócrita. Mas não tem nada a ver com o outro, tem a ver com a sua atitude, com o seu posicionamento, tem a ver com a sua santidade, tem a ver com a sua própria vida. Isso aqui é muito real. A mentira então, de que não somos merecedoras. Isso aqui, sabe onde que está? No livro então de Lucas. Abra comigo aqui, eu tenho tempo, meu Deus, como é que está meu tempo? A pastora está aqui comigo? Ai, aleluia. Quem fica comigo até o final, gente? Fala: eu não vou sair daqui não, enquanto a semente não descer completa. Amém? No livro de Lucas aqui então. Lucas capítulo 15. Lucas 15 vai relatar um pouquinho sobre isso.
Aqui nós temos a parábola do filho pródigo, que representa aqui então, aonde ele estava em casa, mas não se sentia filho, trabalhava como servo, esperava merecer amor e esforço, mas não sentia filho. Aqui existe um grito de silêncio, de quem está perto, mas não se sente visto, não se sente merecedor, de quem faz tudo, mas não se sente amado. Você conhece bem essa história, eu não vou conseguir ler tudo aqui, mas essa história vai contar essa parábola, onde um filho pega a herança dele de forma precoce, ele vai embora, e fica o outro, e aquele que fica, quando o seu irmão retorna, a atitude dele é uma atitude que eu e você precisamos terem atenção, porque muitas vezes nós julgamos quem sai, mas pior é quem está dentro e tem um coração fora, porque o Senhor nos chama todos os dias para estar na tua presença. Usamos do lugar do templo como lugar de adoração, achamos que estamos santificadas, mas o que revela como nós somos dentro é como nós agimos quando as coisas parecem que são injustiça para mim e para você. Quando parece que Deus está fazendo injustiça conosco, é que nós nos revelamos. Escute isso aqui, pelo amor de Deus. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 15, vai dizer então: ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava então o filho mais novo. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. E o filho mais velho se indignou. Diga, indignou. E ele não queria mais entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu então ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi de um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar, porque este irmão estava morto e reviveu, estava perdido e então foi achado. A verdade dessa crença do não merecimento nos faz chegar nesse lugar aonde nós duvidamos até da nossa filiação. Aqui você está conhecendo essa história. O que mais chama minha atenção aqui, sabe o que é? É o egoísmo do filho mais velho, que não precisava buscar herança, sendo que tudo já era dele. Ele já tinha, já era dele. O que nos faz acessar em ser um herdeiro é que nós olhamos muito mais o que Deus dá para o outro e não valorizamos o que nós já temos. Estamos aqui e já temos paz. Estamos aqui e já temos palavra. Estamos aqui e já temos herança. Que nós somos co-herdeiros com Cristo. E quando chega o outro, o nosso coração nos revela na inveja, nos revela em achar que Deus ama outro, porque você não me deu um cabritinho para comemorar com os meus irmãos. Nós perdemos o brilho de festejar quando o irmão está convertendo e voltando a casa. Mas Deus está pegando eu e você para mostrar que seja íntegro dentro da casa para fora, que seja íntegro de fora para dentro, mas que seja irrepreensível e saiba festejar quando eu faço algo pelo outro e não faço por você. Faz sentido para alguém? Essa crença de não merecimento é um grito de silêncio. É alguém que está perto, mas não se sente visto. Quantas vezes nós somos assim? Estamos dentro da igreja e queremos que a nossa pastora nos enxergue o tempo inteiro. Eu passo por isso que eu sou pastora. Minhas ovelhas querem a minha atenção. Fazem na minha frente para eu ficar aplaudindo e dizer parabéns, fez bem demais. Nada mais é isso, sabe o que é? A rejeição de querer o tempo inteiro ser elogiada, validada, afirmada. Porque o vazio da nossa alma grita para nós que nós devemos fazer algo para que então nós possamos ter valor. É por isso que nós temos que ter cuidado a quem nós servimos, a quem nós estamos realmente fazendo as coisas para Deus. Está fazendo sentido? E aqui no terceiro ponto, eu preciso que você entenda comigo, eu estou indo para o final. Temos que entender que o Senhor nos chamou para sermos herdeiras. Não lutar por lugar na mesa, mas saber que nós podemos sentar, chegar e já assentar.
Não temos que lutar no lugar da mesa. Não temos que lutar quem chega primeiro. Não temos que lutar quem senta no primeiro banco. Não temos que lutar quem vai liderar. Não temos que lutar quem nós vamos chamar para a mesa. Temos que entender que Ele já deu um lugar e nós temos que chegar e assentar. Não tem que pedir licença. Não tem que pedir para alguém para te validar. Não tem que pedir para alguém ficar o tempo inteiro te elogiando. Senta no lugar da sua mesa. Porque Davi não foi diferente. Ele foi esquecido, abandonado no meio do pasto, onde os irmãos estavam na mesa. Ele foi esquecido. Mas quando Deus tem uma graça com alguém, Ele fala: ninguém senta à mesa enquanto ela não chegar. Ninguém vai ser representado aqui se ele não chegar. Existem momentos na sua vida que você não tem que forçar nada. O próprio Deus te arranca do esconderijo e te coloca no lugar de mesa, de honra, de graça. É por isso que Ele está te lapidando, porque Ele tem um lugar diferente para você. Ele tem que te lapidar, porque senão você será como esse filho mais velho, que já era tudo dele, mas o sentimento era: você faz para o outro, mas não faz por mim. Mas quem tem identidade não se compara a falar: eu tenho o meu lugar. É por isso que Deus está nos lapidando, porque Ele está nos levando a um nível de maturidade espiritual, ao ponto de ninguém nos enxergar, mas vamos saber que o Senhor tem nos chamado a assentar. Então esse terceiro ponto e último aqui, eu vou para o final. O que impede de ser serva que descansa é a crença de que nós temos valor quando estamos somente produzindo. Agora vem comigo e pensa aqui. Isso aqui fala sobre a minha vida e a sua vida. Nós temos algo em nós de ter que servir. Servir não é bom, gente? A natureza da mulher é para servir. O serviço é algo maravilhoso. Mas nós temos que tomar cuidado. Porque o que impede de você ser uma serva que descansa, escuta isso aqui, uma serva que descansa. Existe uma diferença de uma serva e de uma serva que descansa. Marta e Maria, como a nossa irmã a pastora disse aqui, as duas eram servas, mas existe uma inteligente, é que entendeu que o descanso era uma prioridade. O que nos impede de ser uma serva que descansa é a crença de que só temos valor quando nós estamos produzindo alguma coisa. Mas eu vim aqui profetizar para alguém: você vai começar a entrar no lugar do descanso. Você vai começar a entrar na temporada do descanso. Você vai entrar no lugar do descanso, porque o Senhor chamou você para não se preocupar com tantas coisas, mas para poder valorizar o tempo do descanso. Isso é muito real na nossa vida, porque assim como o Senhor falou com Marta, Ele diz: Marta, por que você está preocupada e inquieta com tantas coisas? Somente uma é necessária. Sabe o que o Senhor disse para mim? Servas também precisam ser servidas. Não, pelo amor de Deus, pega na mão dessa irmã e faz alguma coisa. Deus está falando com uma mãe, com uma dona de casa. Deus está falando com uma empresária. Deus está falando com alguém. Diga para ela: serva também precisa ser servida. Diga: serva também precisa parar. Diga: antes de ser serva, precisa ser abastecida. O tema da conferência é filha, herdeira e serva. O que traz a referência para mim que essas três palavras estão representando a dimensão de fato quem você é. Sabe o que está acontecendo aqui? Uma chamada para o resgate. Fica de pé no teu lugar. Existe uma chamada para um resgate na sua vida. É por isso que o Senhor te trouxe aqui, deixou os seus filhos com o seu marido. O Senhor te colocou num lugar de descanso nessa noite. Talvez o seu corpo e a sua alma está inquieta, porque você não está acostumado a deixar as crianças. Quem está comigo aqui, pelo amor de Jesus, Senhor? Eu tenho um filho de 2 anos. Estou aí pelo mundo viajando e o Senhor está cuidando dos meus, amém? E talvez você está nesse lugar, está aqui, mas a mente está lá fora. Está aqui, mas está pensando no almoço de amanhã. Está aqui, mas está pensando que a casa ficou a vasilha para lavar. Está aqui, mas está falando: Senhor, esse homem não faz como eu. Esse homem não olha a criança como eu. Esse homem não sabe trocar uma fralda como eu. E Deus está dizendo assim: enquanto não houver você, não faltará a minha presença. Enquanto você não estiver lá, eu estarei olhando para aquele menino. Enquanto você não chegar, estarei eu cuidando dos teus. Estarei eu cuidando da sua casa, pelo amor de Deus. Hoje o Pai te chama de volta. Hoje o descanso de filha toca na tua porta. Porque as recompensas da herdeira vai tocar a sua vida.
Porque existe um equilíbrio de uma serva que serve com o coração cheio. Uma serva que não serve vazia, mas de coração cheio. Com os olhos fechados. O Senhor revela algo para mim e para você aqui nessa noite. Sabe qual era a diferença de Marta e Maria? Maria, enquanto ela entendia que existia algo mais importante, que era a presença do Senhor, ela parou tudo, porque ela sabia que ela não poderia viver sem Ele. Marta estava tão preocupada. Você precisa entender que o estado da preocupação na sua vida vai lhe fazer ser uma mulher crítica. Com os olhos fechados, pensa nisso. O estado da preocupação, da exaustão, do cansaço na sua vida vai te fazer ser uma mulher que simplesmente julga, uma mulher crítica. A resposta de Marta para Jesus era: Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã venha aqui me ajudar? Enquanto você está cansada, você começa a colocar a culpa do seu cansaço em alguém, dizendo: mas eu preciso que alguém venha me auxiliar. Não, Marta, você não precisa de auxílio, você precisa de descanso. Você precisa de presença. Você precisa de entrar num lugar santíssimo. Eu não te chamei para realizar, eu te chamei para ser filha. E Ele está dizendo: ei, Marta, qual foi a última vez que o seu nome foi uma lista de prioridade? O Senhor está dizendo para mim e para você: quando foi que o seu nome saiu da sua lista de prioridade? Quando foi que você se perdeu no serviço? Quando foi que você se perdeu nas palavras da rejeição? Quando foi que você se perdeu porque quer somente ser alguém amada pelos outros, mas não se ama, não se valoriza, não se ressignifica na presença de Deus? Aonde foi que você se perdeu? O Senhor está dizendo para você: quando foi que o seu nome saiu da sua lista de prioridade? Serva, serva não vazia, mas cheia. O Senhor está dizendo: quando foi? Será que foi quando o peso da preocupação ficou maior que a confiança em um Deus que cuida de tudo? Será que foi quando seus filhos chegaram? Será que foi quando você acreditou que seria amada só se estivesse fazendo ou dando resultado? Será que foi quando começou a achar que cuidar de si era perda de tempo? Será que foi quando você ouviu muitas vozes e achou que aquilo era a definição da sua própria vida? Será que foi quando você começou a apontar defeito dos outros e não conseguiu olhar para si? Será que foi quando você arrumou a mesa para todo mundo, mas ficou de pé? Quantas mulheres estão arrumando a mesa para todos, mas está ficando de pé? Esquece de montar o teu espaço, esquece de colocar a tua cadeira. E o Senhor está dizendo: quando foi que você trocou descanso por controle? Quando foi que outras coisas ocuparam o lugar de Deus? Quando foi que o primeiro amor foi ficando para trás? Será que você nessa noite vai perceber que fez muito, mas preencheu pouco? E o Senhor está dizendo para alguém: ei, volte para a mesa. Volte para si, volte para Ele, volte para a mesa, volte para si, volte para Ele. Ele está te chamando. Existe um lugar de herança, existe um lugar de resgate. Vamos, quando foi? Quando foi? Quando foi? Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Quando foi? Recebe a cura. Vamos, profeticamente, vamos. Recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. O Senhor
Senhor está dizendo para você: ei, entenda uma coisa. Quando foi que você se perdeu? Ter identidade, ser filha, ser herdeira, ser serva, é alguém que importa consigo mesmo. É alguém que ama assim como ama o outro, como ama o próximo. Ele está dizendo: essa conferência veio para te resgatar. Quando foi que você achou que cuidar de si era perda de tempo? Qual foi a última vez que você fez a mesa e colocou um lugar para si? Qual foi a última vez que você teve a convicção de que você foi usada por Deus, mas poucas vezes foi usada para Deus e por Deus para si mesma? Vamos, diga isso: Senhor, eu recebo a cura. Se lançaram você numa cova e ferido. Vamos, diga. Matar os teus sonhos. Não vai matar os seus sonhos. O inferno não vai matar os seus sonhos. A rejeição não vai matar os seus sonhos. Vamos. Você tentaram te apagar. Até tentaram, mas não conseguiram. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Ele está dizendo: volte para a mesa, volte para si, volte para mim. Quando falo de mesa, eu falo de intimidade. Quando falo de mesa, eu falo de aonde você está plantado aos seus pés, sem pressão, sem pedidos, sem cobranças, sem precisar resolver a vida dos outros, sem servir ninguém, sem carregar o mundo nas costas, sem carregar o peso da família, sem carregar o peso dos filhos. Ele está te chamando ao lugar de cura. Ei, filha, vamos, diga. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, Seja curada agora. recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Ser curada agora das bagagens que a vida te colocou. Ser curada agora dos rótulos que o mundo te impôs. Ser curada agora do passado que te perseguiu até aqui. Seja curada agora porque Deus já te perdoou. Você precisa se perdoar. Seja curada agora do aborto que você teve e se sente culpada. Seja curada agora da rejeição de pai e mãe. Seja curada agora do abandono. Seja curada das palavras malditas. Seja curada das palavras de ofensa do seu esposo. Seja curada agora da liderança que te feriu. Seja curada, agora onde você estiver. Toda marca, todo peso
Recebe a cura. Recebe a cura. De uma forma profética, coloca a mão no teu ventre. Coloca a mão no teu ventre agora. Declara: estou recebendo cura agora. Vamos. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Você está pisando no ambiente de restauração. Você está pisando no ambiente de restauração. Eu tenho um convite para você usado, um convite diferente para a tua vida. Você que se identificou nessa mensagem, aonde o Senhor fala: quando foi que você saiu da sua lista de prioridade? O Senhor está dizendo: eu estou restaurando a sua identidade. O trabalho, o servir, a casa, os filhos, a demanda da vida tentou roubar de você algo que é a única coisa que te para, que é a sua identidade. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para você: você está pisando no caminho do resgate. Você está pisando no ambiente do resgate. Eu tenho um convite para você. Se você é essa que hoje identificou aonde foi que o seu nome saiu da lista de prioridade, vem aqui na frente, toca no altar, vem aqui na frente, porque o Senhor está agora renovando a tua vida. Ele está tocando no teu ventre agora. Ele está te voltando para o lugar do resgate. Ele está te trazendo de novo ao lugar da comunhão. Pode vir, pastor, não cabe. Vem, vem, sai do lugar, sai desse lugar de comodismo, sai do lugar da mesmice. A vida não vai te impor peso. A vida não vai te impor peso. Não vai te impor peso. Aonde foi que o seu nome saiu da lista de prioridade? Aonde foi? Vamos, vem. Caminho de resgate, vamos. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura. Volte pra mesa, volte pra si, volte pra Deus. Volte pra mesa, volte pra si, volte pra Deus. Unção de ousadia, volte pra mesa, unção de volte pra conquista, si, unção volte de pra si, volte pra multiplicação. si. Vamos, volte. Recebe a cura, recebe a O silêncio cura. unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura.
A mesa não é para os outros, a mesa é para você. Sem pressão, sem cobrança, sem pedido, sem resolver o problema dos outros, mas olhando para você. Ele está dizendo: volte para a mesa, volte para si, volte para mim. O propósito da sua vida não será definido pelo quanto você faz pelos outros. Será definido pelo quanto você entende que a mesa não é para os outros, é para você. Sentar-se à mesa com Deus é deixar de trabalhar para Ele e para as pessoas e começar a andar com Ele. O Senhor está renovando aqui as forças de uma mulher cansada. O Senhor está renovando aqui as forças de uma mãe, de uma mulher que está vivendo aqui um divórcio, uma mulher que foi traída, uma mulher que foi abandonada. A sua expectativa esteve em cima do homem, a sua frustração está em cima de alguém que te rejeitou, e você está vivendo uma vida amarga, uma vida quebrada, uma vida dividida. Mas o Senhor está dizendo para você: volte para a mesa, volte para si, volte para Deus. Ele resgata, Ele restaura, Ele renova. Filha, o seu rótulo não é divorciada, o seu rótulo não é mãe solo, o seu rótulo é filha, o teu rótulo é aprovada, o teu rótulo é herdeira, amada, aprovada. Unção de cura de identidade, unção de cura de rótulo humano, unção de cura, unção de resgate, unção de Deus, uma nova unção de Deus, uma nova unção de Deus, uma nova unção de Deus. Receba, receba, receba agora, receba, renovo. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Vai multiplicar. Recebe a unção. Você não tem um rótulo de Unção de quebrada. ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Eu estou sentindo uma unção de cura neste lugar. Se você está do lado de alguém, pelo amor de Deus, Deus está fazendo alguma coisa. Você começou essa conferência dizendo assim, ó: deixa Deus te usar, deixa Deus me usar. Você vai abraçar quem está do seu lado e você vai ficar pelo menos 2 minutos abraçada com ela. Você vai cantar essa canção no ouvido dela, profetizando. Receba cura em alguma área da sua vida. Vamos, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Vamos, por favor, faça isso por alguém. Faça isso por alguém. Vamos, abrace ela, abrace ela, abrace ela, abrace ela. Diga, cante pra ela, cante, cante, cante. Profetiza na vida dela, profetiza, profetiza. Recebe a unção. Profetiza. Unção de ousadia, Vamos, vamos, unção de vamos. conquista, unção de multiplicação. Eu sou, te abrace, abrace, abrace. Recebe a cura. Agora, 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 agora. Recebe a unção. Vamos, profetize, profetize. Unção de ousadia, unção de conquista,
Não existe rótulo que pode definir. Filha, herdeira, serva aprovada. O rótulo de Deus está sendo trocado agora na sua vida. E eu vim profetizar. Você vai sair daqui com a cura que você precisa na sua alma. Você vai embora sabendo, para você nunca mais se perder, porque o teu nome tem que estar na sua lista de prioridade. O Senhor vai te ensinar a olhar para si, a olhar para Ele e voltar para a mesa. Que você receba cura, que você receba resgate, e que você nunca se esqueça que o que o Senhor fez para a tua vida se chama testemunho. Aquilo que parecia impossível não vai parar você. Aquilo que parecia impossível vai acontecer. Tem alguém que crê impossíveis aqui? Impossível. Para finalizar, profetiza. Aquilo que parecia não ter saída. Pelo amor de Deus. Aquilo que parecia ser minha morte, Mas não me matou. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Diga. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eu estou na conferência. Cadê as filhas? Cadê as filhas? Cadê as filhas? Cadê? Filha, filha. Vamos, vamos, vamos. Ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Vamos, diga. Aqui usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, eu quero te servir. Vamos, diga comigo. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, filho de Davi. Vamos. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Conta seu milagre. Cadê o milagre? Faz barulho. Pastora Bru, você é um milagre. O que era impossível vai se tornar extraordinário. Ano que vem a conferência Filhas vai dobrar. O que era impossível vai acontecer e Deus vai usar você. Quantas receberam uma palavra do céu nessa noite? Vira para tua irmã e fala: ai, aquilo que era impossível já aconteceu.